Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa, seu programa diário de todo início de noite, de segunda a sexta-feira, aquele que deixa você bem melhor informado. Bem melhor informado e também com um humor melhor, né? Porque por aqui passam as notícias, passa bom humor, passa mau humor, passam muitas brincadeiras. Esse é o segredo, sem dúvida alguma, do sucesso deste programa. Portanto, entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul a partir de agora, Atualidades Pampa, com os seguintes assuntos que estarão em pauta. Pois o STF conseguiu ampliar ainda mais os privilégios dos políticos. Eu vou dizer por quê. E ainda o que muda sobre o porte de arma após a assinatura de Bolsonaro do decreto. Carteira assinada está cada vez mais difícil para quem ganha mais de 3 salários mínimos. Surge o novo Rasputin na política brasileira. Quem será? E um conselheiro tutelar sofre ameaças em Porto Alegre. Isso porque ele está sendo confundido com o colega que é acusado de exploração sexual. Nossa, mãe do céu, num dia como este, onde as manchetes são armas, um novo Rasputin e outras Tá cositas pesada. más, tá bem pesado. No mínimo tá perigoso. Tá, não tá legal. Não tá legal. Não tá legal. Mas Mas a vamos gente- passar aqui na frente. Isso porque agora a gente pode ter arma, hein? Que é nada. Vocês estão sentindo a ausência, a falta de Scantofani e de Ayrton Russell. Eles não estão aqui e não vão chegar. Então, contentes que hoje eles não vêm. Não enche o saco perguntando por esses dois. Não pergunta, porque eles não vêm. Nem hoje Bonita a camisa do seu Vitorino. Vitorino, né? Linda É, camisa. porque... É o meu Mário, colchão aquele sempre que você implica. Você Ah, é o colchão. eu já digo antes pra já roubar a Cheio piada de dele. percevejo. Já roubar a piada dele. Percevejo? Por que percevejo? É porque tem que... Né? Percevejo? É. Percevejo não é aquele negócio que a gente... Não, é o bichinho chato aquele. Não, chato tem... Chato é o segundo. Parou. Vamos Quem falar de... começou? Olha os dedos apontados. A Jara viu? Olha os dedos A Jara apontados. viu quem foi que começou? Que foi que falaram de mim ontem que eu não estava presente? Só te elogiado. Então, mentira, né, Mário Barcelona? Agora virou mentiroso. Isso daí não O que salvou- Vou contar pra Como a vocês senhora é o agressiva. O que seguinte. salvou a senhora foi a dona Ana, que disse que ia encontrar a senhora num evento e que era coisa séria. É, não, daí Olha, ninguém papo foi que já tá- convidado. Daí, daí a Ana olhou pro Ruxo, mentira, tu que não quis pagar. É, Acabou isso com mesmo. o Ruxo. entendeu? Ontem foi... É a verdade. no Ontem Atualidades nós tivemos mais um jantar dos cozinheiros no Grêmio Náutico União, que é um evento que acontece anualmente já há muitos anos, né? E ele acontece por quê? Porque tem um jantar, os cozinheiros, aqueles do União Cooks, fazem um jantar, tem as ilhas, coisas diferentes. O IMAMA, o Instituto da Mama do Estado do Rio Grande do Sul, comercializa, elege algumas pessoas e eu era uma das madrinhas ontem do evento. O que é, Roberta? Não, eu não tô conseguindo dar minha notícia porque a Roberta tá assim do meu lado, me distrai, Roberta. não me olha. Ela Então tá com toda a corda, ela tá muito feliz. Tá, então tá. hoje, Então né? vamos Alguma coisa voltar. aconteceu. Ontem... Quarta-feira. Ontem, então, foi o É jantar o dia do do IMAMA, onde tivemos, assim, uma participação muito grande de todo mundo. E aí, eu falei pra Ana, e a mãe da Ana, a tia, e mais a Luciana Loreto, enfim, fizemos uma mesa muito bonita, muito bacana. Senti a ausência da Silvia Antunes, que acabou não indo, mas, em compensação, o Eduardo Antunes chegou lá e acabou ocupando o lugar. Foi muito divertido até o final. E a gente conhece sempre muitas pessoas, né? E aí, ontem eu conheci um fotógrafo, ele é de Canoas, Ana? Isso, de Laércio Canoas, o Lacerda. Laércio Lacerda. Porque todas as pessoas que ali estão, de alguma maneira, elas estão colaborando. De forma voluntária, É, né? de forma Totalmente. voluntária, porque toda a renda do evento é para o IMAMA. E ele é um fotógrafo e também é um... Ele dança loucamente, né? É, eu gostei mais É um da atuação, performer, porque ele é um ainda não mandou as performer. fotos. Eu adorei a performance dele na pista de dança. Nós, né, nos jogamos na pista. Porque Nós afinal nos é uma jogamos casa- na pista, é muito bom. Não, a Magda também dançou, né? Eu Quem dancei. quiser dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, teve como é que é, Teve inclusive, músicas, muita coisa sertanejo, eu rolou. cantei sertanejo. Mas até agradecer o carinho dele com a gente lá, porque ele disse que assiste sempre o programa, está sempre ligadinho aqui na gente, entregou a revista, né, que ele faz também, e até se falou, se vocês quiserem
querem fotos, falem comigo que a bancada essa é uma tem revista que ele preferência. faz, ó, com modelos, enfim, mas ele não deixa de fazer também, olha aqui, ó, que bacana. Impresso em Porto Alegre? Hã? É impresso em Porto Alegre essa revista? Eu até posso olhar agora, Mari Barcelos, eu não olhei. Que impressão maravilhosa. Bonita, hein? né? Muito Deixa eu até ver bonita onde é que ela é impressão. impressa, Mari Barcelos. Só um Impressão pouquinho. maravilhosa. Já sabe. Só um pouquinho. Capa, diretor... Expediente. Gráfica ANS. Gráfica ANS. Não sei, Mari Barcelos, mas excelente, de excelente qualidade esta revista. Então Me foi chamou a muito atenção bom conhecer o Laércio. Das dicas de maquiagem É. e tudo mais. Muito legal. Pode ficar com essa pra ti. Magda, Obrigada. Quando a gente pensa que o STF parou, nada. Sabe o que eles decidiram hoje? Por 6-5, de um lado, a turminha aquela legal, né? Lewandowski, Gilmar, Marco Aurélio Melo, aquela turminha do... Sim. Né? Bom, o Toffoli decidiu, em última hora, mudar o voto dele. E virou 6-5. Agora, as assembleias legislativas dos estados vão poder soltar os deputados estaduais que estão presos. É, isso mesmo. Eu sei que o senhor está pensando aí, não, o Vitorino enlouqueceu. Não, eu enlouqueci há muito Coisa tempo. rara. Então, agora é só uma notícia que eu estou dando do STF. O STF decidiu que as prisões de deputados estaduais poderão ser revogadas pelo plenário das Assembleias Legislativas dos Estados. E sabe quem é que entrou com essa ação? O PT? Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, porque será, né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, essa turma toda, que não quer que os seus deputados estaduais sejam presos. Aquela turma metida, né? Tudo O que, é tipo o que já sacanagem. estava sendo previsto, né, Mas é que, Gustavo Vitorino? Magda, olha só, a gente tentando limpar o país e a Suprema Corte Brasileira estende e amplia ainda mais os privilégios para A gente políticos. quem, cara pálida? Nós que estamos cidadão sofrendo com tudo que isso. pagamos aquela turma Estamos lá, passando que dificuldades. pagamos a lagosta, que pagamos É. os vinhos premiados, né? Tem Os vinhos cabimento premiados, a lagosta e essas barbaridades. Nós que pagamos isso, estamos tentando limpar o país e a gloriosa Suprema Corte Brasileira Que estende... está ali para resguardar a Constituição Federal. No entanto, na Constituição É guardiã. Federal está escrito que essa possibilidade apenas para senadores, para deputados federais, e não fala nunca em deputados estaduais, eles resolveram estender um pouquinho mais, entendeu? Ampliar. Interpretação extensiva. É. Interpretação extensiva. Quer dizer, ninguém descumpre tanto a Constituição no Brasil quanto a Suprema Corte, que teoricamente, estaria lá para defendê-la. E nunca Eu acho que tivemos ao longo desse tempo, desculpa te interromper, mas eu quero te perguntar, e até hoje, ao longo de todo esse tempo, com todas as bandalheiras que acontecem nesse país, nunca foi tão grave isso, né? Nunca foi tão grave. Eles Não, a foram, situação é se gravíssima. desmoralizaram tanto e se arreganharam. A Suprema Corte brasileira hoje é motivo de piada no mundo jurídico e Deus, piada é mundo verdade. afora. Eles entendem a Suprema Corte brasileira como um apêndice construído ideologicamente para defender segmentos políticos, setores econômicos, enfim, um balcão de negócios. Sim. E o seu Toffoli está se mostrando absolutamente totalitário. Porque primeiro queria censurar a imprensa, queria censurar não sei quem, depois queria censurar as redes sociais e agora quer censurar os juízes, os desembargadores, que não podem fazer críticas. Tá se achando, sabe? né? A Gente, corriola toda tá ao redor dele, tá toda Pelo amor de favorável. Deus, não tem um cabo e um soldado nesse país? Deve estar sendo Porque tomara que festa na lá no hora. Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro deve estar sendo festa. Não, é dentro uma do- festa, né? É uma festa. O presidente da Assembleia do Rio de Janeiro deu uma entrevista agora no final da tarde, disse o seguinte: não, nós não vamos revogar as prisões. Aí foram ouvir os deputados, os parlamentares disseram: o presidente falou isso. Nós quem, cara pálida? É tudo amigo deles. É isso que eu É quero tudo a mesma dizer. corriola. Eles vão soltar todo mundo. Estão advogando em causa própria. Advogado em causa. Pô, a Suprema Corte brasileira toma uma decisão dessa. Interpretação extensiva de uma lei tácita. Isso que que é- é isso?
Dias Toffoli já tinha decidido em 2017, quando tratou do assunto de forma completamente diferente. E agora, em 2019, ele resolveu mudar de ideia. E esse voto foi decisivo realmente para isso acontecer. Colaram nele, coisa tal. Só prisão em flagrante, quando for prisão em flagrante, e crime hediondo. Hediondo. Exatamente. Inafiançável hediondo. Exatamente. Quer dizer, olha o absurdo que virou. Falando. Bom, bandido que se preza agora, que tem um dinheirinho no bolso, vai se candidatar a deputado estadual em qualquer estado. Eleito, tô fora da parada. Agora... Mas cá entre nós, de bandido já tá cheio de gente aí na segunda, terceira gestão. Não tem concentração, não tem concentração maior de fora da lei do que o parlamento brasileiro. Exato. Em todas as esferas. Em todas as esferas. É lamentável são isso. centenas. Bom, para você ter uma ideia, em números absolutos de processos, somente a Câmara Federal tem vinculado a nome de parlamentares mais de 3 mil processos. Você imagina. Nós temos 503 parlamentares, presa, são mais de 3 mil processos. Você tem presidente preso, tem governador preso, que dirá da tem gente condenada lá dentro decidindo a minha vida. A nossa, né? A nossa Esse vida. Que vergonha. Tem deputado condenado, E a gente não tem preso, que vai dormir na penitenciária, que está lá dentro votando e decidindo a minha vida, a sua, a nossa vida, a vida de todo mundo. Olha que esculhambação virou o Brasil com esses mais de 20 anos de esquerda no poder, Mário Barcelos. Eu sei. Nós Mário, tiramos uma piada internacional. Tu que tens Posso toda a falar história na tua cabeça. Posso falar do Rasputin? Por favor, O Rasputin... introduzam. Não ria, eu usei um português corretíssimo. Eu sei, desculpe, só Fizeram que... Rasputin. Para, Dá Gustavo. um susto dele. O Rasputin foi um grande personagem da história da Rússia. Ele estava junto com o Tsar, a Tsarina, ele foi assassinado, tentaram assassinar ele 5 vezes, ele conseguia sobreviver, o último, esfaquearam ele, jogaram dentro do rio, ele conseguiu nadar um pouquinho, aí mataram ele. Foi como acabou esse tal de Rasputin. Rasputin é uma eminência parda do Tsar Nicolau II e que nomeava os ministros. Ele nomeava os ministros. Claro que essa ilação que eu estou fazendo é uma ilação, já dita por alguns hoje, ao senhor Olavo de Carvalho, o astrólogo do presidente. O astrólogo do presidente. E eu me lembro de uma frase do Goethe, o grande Wolfgang Goethe, que dizia: quando honramos outros ou outro, rebaixamos a nós mesmos. Isto disse Goethe, e eu estou falando do presidente Bolsonaro, a quem respeito e considero uma pessoa ilibada e preocupado com o Brasil. Mas o que diz esse Rasputin, ou melhor, desculpem, o senhor Olavo de Carvalho, os nomes que ele diz, as palavras de baixo calão que ele reproduz. Ele é muito bagaceiro. Ele reproduz e se arbitra como o grande conhecedor da política brasileira, criticando os militares. Aquilo que ele disse, que a Aninha falou ontem, a respeito do general Vilas Boas, esse doente numa cadeira de rodas. Que o exército se esconde atrás de um homem que está quer dizer, numa cadeira de rodas. Sabe, todas as palavras que foram ditas por ele que se diz um erudito, uma pessoa de alto nível, ninguém que tem um nível razoável vai usar um palavreado, um fraseado dessa João de Deus forma. da política. É o John Doe. Nos Estados Unidos, John Doe, que significa João Ninguém. É um João Ninguém. É o João de Deus da política. Tira o João de Deus da religião, é o João de Deus da política. Então, o que me causa muita tristeza é que o presidente Bolsonaro, presidente do país, as pessoas votaram nele, 55 milhões, vai lá e ressalva a amizade, dizendo que graças aos livros que ele publicou, a ideologia proclamada pelo senhor Olavo de Carvalho, ele chegou a ser presidente. Isso é que me deixa mais triste, dona Magda Beatriz. Então, Rasputin, fique nos Estados Unidos, não se envolva com a política brasileira. O Rasputin teve um final muito triste, hein? Outra coisa, o Rasputin andava com todas da corte, ele tinha muitas namoradas na corte. Será que o senhor tem também? Não sei, Mário Barcelos. Aquela cara não pega nem resfriado. O que é, Gustavo Turino? O Rasputin dele com aquela cara não pega nem resfriado. Olha aqui, ó, está aqui a notícia. Mas o Rasputin verdadeiro não era também um homem muito bem apessoado, na realidade. Ele era horroroso, ele era muito feio. Pela inteligência. Ele era um mago. E não só mulheres. Ele era um mago, ele era um guru. Vamos olhar aqui, ó, www.osul.com.br é o nosso jornal eletrônico que você
baixa no aplicativo, né, na plataforma da sua preferência, onde a notícia não custa absolutamente nada. Tem zero custo. Você está sempre bem informado e tem zero custo. Ana, me corrige se eu estiver errada. O primeiro filho do Duque e da Duquesa de Sussex, o nome dele é Ark Harrison Mountbatten Windsor. Isso mesmo. Azar! Eu sabia que é muito parecido com o meu, por isso que eu acertei. E na realidade, a escolha, né, Art surpreendeu, porque não É faz Arti, não é Arti? Ok. Não faz, então, uma homenagem a nenhum monarca que passou pelo trono, mas é uma redução do Archibald, que é um nome, né, germânico, mas também inglês, foi utilizado por alguns representantes importantes dentro da árvore tinha genealógica. Tinha um cavaleiro da Távola Redonda que era Archibald, não era? Não tinha, Marne? Tinha um personagem também chamado Arquibaldo. Archibald. Não, inglês, Viu como é que é? As pessoas não te levam a sério. Agora tá vendo? Eu tô falando sério, tá vendo? Ó, eu tô falando sério. Archibald, a Ana citou aí e me chamou a atenção isso. O Archibald tem personagem da literatura inglesa, da história inglesa. Vamos ver. Que eu conheço esse nome. Vamos lá, Ana, continua, Ana. Falando um pouco mais a respeito da realeza britânica, é o ponto de que é um sobrenome germânico, ele foi usado pela rainha Vitória, lá no início dos tempos da realeza. Que era casada com um alemão. E justamente por isso, era uma ideia que a Elizabeth tem, que mesmo não sendo sucessor, né, tendo relação ou até um cargo real dentro da família real britânica, eles têm que ser relacionados com a realeza, tanto que o próprio filho da Meghan e do Harry, ele não tem um título oficial da família real britânica, mas ele tem que ser chamado de Master, porque ele é herdeiro de Harry, que ele é barão na Escócia, então ele tem sim uma importância, mas não é ligado diretamente à família real, mas a rainha Elizabeth mexeu os pauzinhos para que no sobrenome, pelo menos, eles possam ser relacionados com a família real britânica. E por que Mountbatten? Luís Mountbatten foi um grande homem dentro da política do Reino Unido da Inglaterra. Este homem foi quem apresentou o príncipe Philip à rainha Elizabeth, porque eles eram parentes, ele apresentou. Ele foi o último vice-rei das Índias, Lord Mountbatten. Ele que participou do final da Índia, como se conhecia a época do Império Britânico. Quando se separa, cria-se a Índia e o Paquistão. Ele morreu assassinado quando explodiram a lancha que ele pilotava. Marne, mais um pouquinho de história, voltando um pouco ao Olavo de Carvalho, ele a senhora está sorrindo um pouquinho. Falando do Olavo de Carvalho. A senhora sorri. Então, ele deixou alguns seguidores e tal, ele tem poder para indicar dentro do governo federal alguns nomes, inclusive do novo ministro da Educação, o Weintraub, falando em sobrenome difícil, né, de soletrar. Enfim, o que acontece é que o ministro esteve no Congresso Nacional, ele já tinha dado algumas resbaladas, assim, do tipo, escrever e incitar de forma errada, escreveu com S, não é com S, é com C. Eu acho que ele confundiu com íncito. E agora, mais uma vez, ele confundiu, eu gostaria que tu falasse sobre isso, do Kafka com Kafta. Ah, bom. Franz Kafka foi um dos grandes autores, ele era de origem judaica, nasceu na República Tcheca. Ele fez 2 livros maravilhosos. O primeiro foi Metamorfose, que é o livro mais famoso dele, e o segundo, O Processo. O Processo de Kafka. E ele falou kafta, que é uma comida maravilhosa, árabe, que eu comia muito lá em São Paulo. Mas ele queria dizer Kafka. Sim, claro, mas é o nome do Kafka grande. é aquela comida que vem enroladinha na folha, que vem assim, parece um espetinho. Isso é Kafka. Aí o Vitorino já diria cafetão. Archibald Percival foi o primeiro conde de Essex. Não tem absolutamente nada a ver com isso. 1883. Conseguiram piorar o Archibald. Archibald, como é o sobrenome da figura aqui? Archibald Percival. Agora, Dona Magda, como ministro da Educação, voltando, né, se refere a uma personagem, um personagem extraordinário, como foi Franz Kafka. Ele é reverenciado até hoje como um dos grandes criadores. Orson Welles fez um filme chamado O Processo, baseado no livro de Kafka. De Kafka. Então, ele não sabia. Então, quando a pessoa não sabe, não conhece, não fale a coisa. Um homem é ministro, com formação superior, aí elogiou o irmão dele,
diz que ele está à altura, ele é superior ao próprio irmão, que é considerado uma sumidade, o irmão do ministro Abrão. Então, realmente, ele está muito aquém daquilo que se espera de um ministro Preste da bem educação. atenção, ele disse aquém. Isso, é. Olha aqui, ó. O Kafka é bom de ler, ele induz uma reflexão bem interessante. legal. Sim. É bom de ler e de comer também, porque aquele prato... Aquilo é Kafka. Eu sabia que ele ia dar o gancho para Ele isso. tem que trazer uma gracinha. Não tem cabeça de gordo, né? Tem cabeça de gordo. não é só- Não, viu, tu viu? Eu te elogiei. Tô te ajudando. Eu tô te ajudando. Não, Me ajuda a te Como ajudar. é Não, que a mas eu- senhora permite que ele fale o que ele falou agora? Não, eu não tô gordo, eu tenho bordinha de catupiry. Ainda não, já passou. Sim, qual é a melhor pizza de uma pizzaria? Não é que tem a bordinha de catupiry? Não. Eu não gosto. Não é. Tô não. valorizando a mercadoria. Gosto. Pizza que tem bordinha Eu gosto. não é a legítima pizza. Segundo Não, a é tua assim, amiga. é mais gostosinha. Não, gostosinha as bordinhas de Mais outras pizzas. fofinha, É, fofinha, mais- fofinha. mais totodinha. Mani Barcelos, eu sou a emissária que está te trazendo um livro. Olha que livro lindo, que bonito. É um livro muito especial. Ele ilustra, na verdade, uma nova maneira de pensar a vida. Olha como eu sei quando eu estou na câmera errada e disfarço. Uma nova maneira de pensar a vida para um futuro repleto de esperança, amor e alegria. O livro chama O Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula para quem busca a trilha da verdade, de Robert Fisher. Sou emissária de uma telespectadora e de uma mulher muito culta, a quem eu admiro, que é a nossa telespectadora Berta. E a Berta René. A Berta é uma mulher que viaja muito, ela é uma mulher que lê muito e ela, ao ler este livro, ela lembrou de ti e achou que você gostaria de ler. Gostaria que depois você olhasse Muito a obrigado. dedicatória. Ela foi na minha casa levar esse E livro para muito você. obrigado, Robert Fischer, o pescador. Então eu vou aproveitar e falar num livro que eu por ganhei favor, hoje por da favor. dona Marlene Sauer. Maravilhoso, não consegui resistir, já li umas 60 páginas agora à tarde. É? Falando de Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Esse foi um dos maiores filósofos da Alemanha, um livro facílimo de ler, um linguajar facílimo, esse grande, extraordinário filósofo alemão. E eu já contei uma história da mãe dele. A mãe dele, que escrevia novelas à sua época na Alemanha, Tá botando a mãe no meio. a mãe dele dizia, agora Dia das Mães, aí Deixa a mãe as dele, mães. sabe o que a mãe dele dizia? Ele estava escrevendo, ela disse, o que você escreve, esse papel aí vai servir para embrulhar pão. Essa mãe não merece bolo. eu tenho uma E história ele, maravilhosa. magoado, chorando, disse, mãe, o seu nome será lembrado por ser minha mãe. Que bonito. né? Arthur Schopenhauer. Essa Quer mãe dizer, não vai merecia esse comigo. filho. Essa mãe não merecia esse filho. O que quer Ela dizer? ela se chamou Chopin, então. Ele era o Schopenhauer e ela era a Chopin. Schopenhauer. A Schopenhauer. O Mário contou essa história aí. Agora, eu estava assistindo um dia desses na TV a cabo um documentário sobre os Beatles e a mãe de um dos Beatles, a mãe do John Lennon, né? Tinha um rapaz que fazia limpeza lá, que ajeitava. Tinha uma cara a de casa. chinês. O rapaz ajeitava a casa. E o rapaz, todo dia, no final da tarde, ia lá e juntava dezenas de papéis com parte das letras das músicas do John Lennon. Dia desses, a casa Sotheby's de Londres leiloou um bilhete que tinha parte da letra de Imagine por 120 mil libras esterlinas. Ele disse, eu lembro de ter queimado mais de 1000 folhas de papel com parte das letras dos Beatles. Porque ela mandava limpar a casa, eu juntava as folhas, botava tudo dentro do saco, botava no lixo ou queimava. Ele disse, eu queimei uma das maiores fortunas da Inglaterra, se vendesse cara. Um escrito do Chicão Tofani, quanto vale? Rapaz, eu vou te contar, talvez... Manuscrito. Ele não sabe escrever. Gustavo Vitorino. Sabe? Não, ele sabe. Foi pouco, mas ele sabe. Não, ele acolhera umas letras, uma com as outras, assim, depois dá um sentido. Ele se atrapalha, ele não sabe se escreve em alemão, italiano ou em português. Porque ele sabe que ele é trilingue. Não, ele é linguarudo. Eu disse pra ele esses dias isso aqui. Olha aqui, ó, ainda no osul.com.br. Mário, eu adorei o livro, eu gostaria depois de comprar um. Suzane Editado em Porto Alegre, esse aqui. Pois é, da LPM LPM. Editores, por isso que eu gostei. Suzane von Richthofen e Ana Carolina Jatobá deixam a prisão para a saída no Dia das Mães. Suzane Richthofen é igual a soro caseiro. Insista, uma pessoa que matou a mãe e o pai, a justiça libera para passar o Dia das Mães em casa. E nem filho ela tem. Com a mãe do Badanha ela vai passar. E a Jatobá, que matou
a menina até a tem enteada. filhos. Que nem filha era dela. A né? enteada. A enteada dela. E mesmo assim, um ato Gente, não absurdo, dá para uma entender essa brutalidade. justiça. É que não existe critério. Comprovado. Você vê, nós abrimos o programa dando uma notícia de uma interpretação extensiva, lamentável do nosso STF, que criou essa monstruosidade Imoral. jurídica no país. Aí, querem cumprir de forma literal uma lei boboca como essa, né? É. Boboca como essa. Porque o Brasil é cheio de jabuticaba. Jabuticaba, você sabe, é aquela frutinha que só tem no Brasil. Então tem coisa que só tem no Brasil. Isso é uma bobagem, gente. Aqui tá condenado a mãe que vai visitar. Pô, o dia das mães, a outra matou a mãe, tá liberado. Ah, tá na lei. Lá, matou, planejou, matou a mãe, matou o pai, ela é um monstro, tanto é que ela é condenada a 40 anos de prisão. Agora eu faço uma pergunta de senhor Vitorino, sou como advogado. Advogado não inventa a lei. Juiz aplica a lei, não cria a lei. O juiz, o advogado usa a lei em defesa do seu cliente. Se a dona Suzana Ristoffen me contratasse, Você faria a mesma coisa? Eu faria exatamente o que o advogado dela fez. Eu não Porque aceitava. as pessoas têm que entender o seguinte. É que viu? tem que ter, né? Não, mas é dado ao advogado o direito do foro íntimo de advogar como ele quiser. Sim, claro. Ele pode, eu não quero pegar essa causa, ponto. Mas, tecnicamente, profissionalmente, o advogado exerce uma atividade meio. Ele defende o seu cliente. Ora, é como você receber uma notícia ruim e dar um tiro no carteiro? O que é isso? Foi o que aconteceu com o Alexandre Nardoni, que já está em regime Semiaberto, semiaberto. ele já está. Tudo porque tem a bom lei, advogado. que A lei é um bom que- advogado que foi lá e fez o E pedido. ele é A gente advogado. tem que criticar quem? Bacharel. Temos que criticar os legisladores Exato. e, em alguns casos, a justiça, que interpreta de forma equivocada, ora literalmente quando lhe interessa, ora de forma extensiva quando também lhe interessa. Aí quando eu digo que ninguém legisla tanto no Brasil quanto o próprio judiciário, aí ficam brabinhos comigo, os amigos juízes aí. Não, mas não tem então que ele pegou ficar bravo, pesado. né, Gustavo? Mas não Tonino? é. É uma realidade, tu não tá falando nada diferente. Não tô falando nada demais, os caras estão legislando. Olha aqui, ó. Das medidas tomadas pelo Bolsonaro até agora, 29 ações já entraram no STF contra decisões do Bolsonaro. Quem vai acabar governando o Brasil é o STF. Logo quem? Ah, mas Logo vai ser quem? um Olha a horror. turminha que Logo tá lá. quem? Esses caras que vão acabar administrando o Brasil, porque 29... Hoje, por exemplo, a rede da Marina... Sim. Imagina, seguidores da Marina. Olha o respeito com a Marina. É Respeita. o Cometa respeita Halley, a cada entidade, 4 anos ela respeito- passa. Respeita a entidade. O Cometa Halley, a cada Isso 4 anos mesmo. a Marina passa. Olha aqui, ó. A rede hoje entrou na justiça contra a lei das armas aí, essa mudança que o Bolsonaro fez na lei do porte de arma. Foi publicado hoje no Diário Oficial. Agora à tarde a rede já entrou no STF contra 29ª ação de um partido político, e é todo o PCdoB, PT, PSOL, PP, PQP, Diabo com Carrega, aquela turma de sempre. Entraram na justiça contra mais uma decisão do Bolsonaro. Esses caras vão infernizar e não vão deixar ele administrar o país. Por isso que assim, ó, o Marne, quando o Marne critica o Olavo de Carvalho, em grande parte eu dou razão a ele. O Olavo de Carvalho está falando demais, está falando bobagem. Mas em algumas coisas bem pensadas, o Olavo de Carvalho tem razão. Ah, não, ele tem, não é Como totalmente... é que o exército brasileiro Hitler deixou o também país tinha razão. chegar nesse ponto? também. Se criar essa Suprema Corte que nós temos. Porque o exército brasileiro deveria ter percebido, olha, nós estamos a caminho da Venezuela, olha o que virou a Venezuela. Estamos a caminho. Mas- Pô, não tem um general que vai... O Mourão, lembra quando o Mourão reclamou? O que fizeram? Mandaram ele para reserva. Mas É verdade, ele foi assim, O Mourão foi chutado para fora chutado. porque Ele estava lá, reclamou. veio aqui um dia, Pô, o 2 negócio tá dias demais. depois tiraram O ele e negócio tá botaram na demais. reserva. Então, assim, Pelo que ele disse. Em algumas coisas bem pensadas, o Não, Olavo ele de Carvalho tem, não está claro. errado. Não está errado, porque cabe ao Exército Brasileiro defender a pátria, defender a nação, e não grupos econômicos e grupos ideológicos. É verdade. E o que foi transformado o Brasil hoje era um domínio de grupos econômicos e grupos ideológicos. Os grupos econômicos ligados à comunicação, e a gente sabe, são 4 ou 5 grupos econômicos que dominavam 99% da verba publicitária do país, eram 3 ou 4, 5 empresas que detinham essa verba, 99%. Você sabe quem é que pegou uma grana? Vou te dar uma barbadinha aqui. diga, Você sabe quem barbadinha. que pegou uma pouquinho da grana? uma graninha da Lei Rouanet? O Luciano Huck. Pra fazer o quê? Ele não pegou a Lei Rouanet.
Sim, mas para fazer o quê? Ele tem, sei lá, uma fundação de promover não sei o que, o diabo carrega, arrumou 21 milhões. Aliás, tem muita gente que 21 critica ele e diz que ele é na televisão uma coisa e fora da televisão é outra pessoa. Isso todo mundo sabe, quem conhece eu sabe. não- E outra coisa, eu não sei. você sabia que o jatinho do Luciano Huck foi financiado pelo BNDES? Eu sei. Tá, deixa a cara, Com deve ter uma juro notícia privilegiado? importante para dar, porque ela... TRF2 determina que Michel Temer e Coronel Lima voltem à prisão. Era que a gente estava cuidando. Não, mas tava Por na cara 2 que eles estavam. votos a 1, a primeira turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu nesta quarta-feira pela revogação do habeas corpus do ex-presidente Michel Temer e de João Batista Lima Filho, que é o Coronel Lima, amigo dele. Com a decisão, os dois terão então que voltar à prisão e, a pedido das defesas, poderão se apresentar em locais a serem determinados. Até final de semana eles entram naquela loteria, né? Entra com pedido de habeas corpus no STF, aí se cair para um dos 5 ou 6 pois é. aquele da turminha, eles dão o habeas corpus e vai. Vamos mudar de assunto e vamos falar de coisa boa, senão a gente fica só falando de coisa ruim. Eu sei que muitos de vocês conhecem a clínica Dr. Elísio Marques da Silva. Então eu quero falar para aqueles que não conhecem. Veja o que o Dr. Sorriso, ele mesmo, tem para dizer. Vamos conhecer a clínica odontológica Dr. Elísio Marques da Silva. Vamos começar pelo primeiro andar. Sempre que iniciar um tratamento, é necessário uma profilaxia. E aqui nesse bloco cirúrgico, com padrão hospitalar, estamos aptos a realizar cirurgias mais complexas. Alta tecnologia e qualidade por imagem você encontra aqui. Sou o Dr. Marco Almeida, anestesiologista responsável pela equipe do Dr. Elísio Marques da Silva. Estarei a seu lado, zelando pelo seu conforto e segurança. Com o uso da tecnologia CAD/CAM, é possível realizar trabalhos, muitas vezes em um único dia. Trabalhos cerâmicos de altíssima qualidade, excelente precisão e ótimos resultados estéticos. Estamos aqui na nossa central de usinagem com o sistema CAD/CAM Zircosan, que nos possibilita fresar até 100 elementos por dia. Ah, não esqueça, nos siga nas redes sociais. Olha só, está dado o recado, né? Se você procura experiência, procura agilidade, dedicação, fica aqui a dica. Invista em você e tenha o sorriso que merece. Ligue para 3204-3204. Agende o seu planejamento com a equipe do Dr. Sorriso. Você vai sorrir muito depois disso. Carla. Aqui no WhatsApp, boa noite, pessoas lindas e simpáticas. Somos nós. Hoje quero pedir a vocês que mandem um abraço e um beijo para meu grande amigo e super, hiper fã de vocês, que não perde nenhum programa. Ele se programa para estar em casa nos horários. Sim, porque ele assiste até o Rabicho, então ele assiste dose que dupla. Amor, que o nome amor. dele é o Roberto Soster. Marne, agora é pra ti. Pare de ter inveja do Olavo. Olavo não concorre a nenhum cargo público. Ele foi o responsável pela virada do poder, sim, e etc. Ana, eu adoro... Eu vou responder. Não, mas eu não tenho nenhuma inveja do Olavo, né? A gente só pode ter inveja de alguém que é superior, que é alguém que é mais inteligente. Eu não tenho inveja dele, porque, pra mim, ele é um nada a ver. Não tenho nenhuma admiração por ele. Nenhuma admiração por ele. Eu sei que algumas coisas, como o Vitorino citou, claro que ele está certo. Hitler, na conjuntura alemã daquela época, tinha razão em muitas coisas. E aí, o que aconteceu? Marne, um relógio... Que ele tinha razão, desculpa. Tinha razão, ele mostrou para o povo alemão, arrumou emprego para todo mundo e tal, depois destruiu totalmente a Alemanha e destruiu milhões e milhões de pessoas. Então, dependendo da tua colocação, daquilo como ele fala, ele tem razão em alguma coisa. Como disse o Vitorino, é isso aí. Mesmo o relógio parar 2 vezes por dia, está certo. Isso é do Rafael Marconi. É muito ingrato esse negócio que tu disse, mas é verdade. Mas é pior que ele tem razão. Ainda aqui no WhatsApp... Ana, eu adoro tu, guria. Você é muito linda. Parabéns, o Ronaldo de Canoas. Obrigado, Ronaldo. Já o Rafael Bá, acho que agora, pelo que captei hoje no programa Dupla em Debate, a Ana estava presente. Tem um concorrente por ti, Carla, o Pato Mouri. Mas sou mais eu, disse o Rafael. Daí também o Roberto, de Sapucaia do Sul. Me desculpem as outras moças da bancada, mas Magda é uma mulher deslumbrante. Abraço a todos, em lobby. E depois eu vou lendo as outras manifestações. Muito obrigada. Olha aqui, ó. Vocês perceberam que com a Aninha na bancada nós atingimos um outro segmento claro, masculino. uma juventude. A meninada dos 18 até os 25, 30 baba. Ela é musa completamente. E quero dizer pra vocês,
quando ela sai, que ela bota aquela roupa justa, como ela estava antes, de cor de rosinha, e bota um salto assim, gente, eu já sou anã. Se vocês olharem a fotografia, é uma sacanagem. Aquilo que a tá mais baixinha sou eu, ainda me botam do lado da Ana. Aquilo que tá do lado da Ana não é Bengala, é a Magda. Sou Jo. Bem bonitinha que eu tava. Bonitinha, uma feia arrumadinha, né? Olha que coisa mais maravilhosa. Essa revista do nosso amigo Júlio Ribeiro, Press Porto Alegre, onde nós estávamos carentes, efetivamente, de uma revista que nos trouxesse, assim, algumas dicas de onde ir, quais são os melhores lugares. O Júlio Ribeiro, muito esperto, muito atento a tudo isso, fez uma Press Porto Alegre. Nós tínhamos a Vejinha Porto Alegre, que não tem mais. Aí ele reuniu um grupo de pessoas, entre elas estava esta que vos fala, para que nós elegêssemos o melhor de Porto Alegre. Cada um de nós votou, ele passou um questionário, cada um de nós votou num tipo de restaurante. O que eu acho melhor de massa, o que eu acho melhor japonesa, bacalhau, enfim. Depois ele fez ali os mais votados. Olha, esse foi o elenco que votou dessa vez, né, nessa edição. Provavelmente, num outro momento, vão ser outras pessoas, algumas coisas assim, alguns colegas nossos. Eu que sou da casa, ninguém vai mostrar, né? Tá bom, obrigada. Eu gosto de vocês também, eu amo vocês muito. E aqui ficaram os lugares, ó. Então, assim, ó, aqui tem a massa, tem o oriental e assim vai. Então, essa revista Press, que está nas bancas, obviamente, né? Traz alguns dos melhores restaurantes oriental, de comida contemporânea, de frutos do mar, churrascaria. Tem uma dica bem legal. Press Porto Alegre. E é claro que não é só isso, né? Aqui tem uma matéria sobre o que precisa ser feito para que a capital dos gaúchos volte a ser a cidade sorriso, a revitalização do cais, o que está sendo planejado lá para o lado do 4º distrito, porque o cais não é só aqui onde a gente tem, né? É lá no 4º distrito também. E tem outras matérias. Ike Gomes, porto-alegrenses precisam interagir mais com o país. A revista está muito legal, vale a pena conferir. O Julinho é bem antenado nessas coisas. Julinho é bem antenado e faz uma edição de qualidade. Nós falamos diversas vezes aqui sobre as armas já. Vamos falar sobre esse assunto, mesmo, Ana? Vamos detalhar um pouco mais, porque muita gente não sabe o que muda e o que ficou, né, igual da última informação que nós temos, né? Porque esse decreto, ele traz uma série de mudanças e principalmente parece que a abrangência das pessoas que podem carregar a arma pelas ruas no deslocamento, porque é para sua proteção, aumentou bastante. É uma lista extensa aqui, mas estão entre essas pessoas e essas profissões os colecionadores de armas, os caçadores, os políticos em exercício na sua profissão, os advogados, oficiais de justiça, os residentes da área rural, que era uma das principais promessas do governo de Jair Bolsonaro, como a gente pode ver a foto, né, que viralizou justamente porque é uma comemoração, a mãozinha da arminha também era um significado importante, foi um dos motins da campanha do Jair Bolsonaro. Jornalistas que trabalham na área do jornalismo policial agora também podem carregar a arma no seu deslocamento para proteção, instrutores de tiros, donos de loja de armas, agentes públicos da segurança ativos e inativos para a defesa. Também coisas que mudam é que as novas armas que são permitidas para a compra agora estão mais abrangentes, principalmente armas como a pistola 9mm e o revólver calibre 40, que são relacionados às forças policiais e às forças armadas para facilitar na defesa pessoal. E também os novos números para a compra de munições. Antes as pessoas poderiam comprar, então, munições restritas, agora elas estão a 5.000 munições anuais para armas de uso permitido e 1.000 munições anuais para aquelas de uso restrito. Está causando muita confusão, porque alguns estão falando que esse decreto se sobrepõe à lei e que agora a Câmara vai ser responsável por analisar o texto e ver se é constitucional ou inconstitucional. Muitos legistas falam que o Jair Bolsonaro tomou a frente e fez um ato inconstitucional, mas vou deixar claro para os advogados aqui falarem um pouco mais sobre a matéria, porque lendo é uma matéria muito complexa e que tem os dois lados, parecem ter razão, mas essa agora é a principal frente, eu já ia falar, o Vitorino falou que a Rede foi uma das que entrou, um dos partidos que entrou contra justamente por causa disso, porque o presidente, por mais que tenha um decreto, não pode se sobrepor à lei e os seus artigos, né? Quem vai julgar a inconstitucionalidade é o STF, e a ação da Rede já entrou. Os juristas estão divididos. Alguns entendem que a abrangência desse decreto teria alterado os limites da lei.
Outros entendem que a abrangência desse decreto apenas regulamentou de forma mais específica a lei. A discussão é grande, mas a gente está vendo que, mais uma vez, a ideologia entra na discussão. Então, perde completamente a razão de ser quando você, seja jornalista, seja advogado, seja o que for, você é um ideólogo e aí vai fundamentar os seus princípios. Eu sou contra as armas. Claro que ele vai ser contra o decreto. Mas eu sou a favor da liberação das armas. Ele vai ser a favor do decreto. Infelizmente, está ganhando esse contorno, essa discussão. Minha opinião, eu acho que o decreto não ampliou os limites da lei. Ele restabeleceu limites e parâmetros para a lei. Se não, vejamos, nada do que está incluído ali já não fazia parte dos autorizados. A diferença é que antes você tinha que produzir a chamada prova negativa. Você tinha que provar que você precisava da arma para a sua atividade. Agora não. Agora você só prova que exerce aquela atividade e que por conta disso a necessidade é presumida. E continua valendo os 25 anos, comprovar a capacidade técnica e psicológica para o uso da arma de fogo. Eu fiz um cálculo rapidinho não hoje. Ter antecedentes criminais, nem estar respondendo a inquéritos, tudo isso continua valendo. Só o que sai fora realmente é essa necessidade de comprovar que profissionalmente tu precisas da arma de fogo. Sim, olha bem, aqueles que estão elencados no artigo 20. No artigo 20, porque os demais continuam proibidos e os autorizados nos demais artigos não mudou nada. O artigo 20 é que trouxe inovações. O que eu quero dizer? Está parecendo tosa de porco, muito grito para pouca... Que horror! É tosa de porco, faz uma gritaria com esse negócio. Olha aqui, ó. O que vai continuar sendo... Esse porco é gordo, hein? Vai continuar sendo discricionário. A concessão do porte de arma vai continuar sendo discricionária. A Polícia Federal pode negar, sim. A diferença é que essas atividades agora, você vai ter que provar a atividade, mas está bem claro no artigo 20, não estão dispensados os requisitos elencados no artigo 1º, 2º e 3º. E são requisitos rigorosos. Vamos lá, o sujeito vai ter que ter um curso porte de tiro... ou posse? Porte e posse. Agora a gente está falando de porte, para não confundir. Até bom falar. Ele tem que ter um curso de tiro em um clube reconhecido e autorizado pela Polícia Federal. Ok. Ele tem que ter a arma com todas as habilitações, ou seja, ele tem que ter autorização para a compra da arma, ele tem que ter a posse da arma, ele tem que ter o teste de aptidão, que é feito também pela Polícia Federal em clubes de tiros autorizados. Ele tem que ter aptidão psicológica, ele tem que passar por um exame psicotécnico por um psicólogo habilitado pela Polícia Federal. Ele tem que ter todas as certidões negativas, que não são poucas. São certidões negativas criminais, cíveis. Ou seja, o sujeito tem que ser limpinho mesmo. Tem que ter conduta ilibada total. Até se vocês sim, tem que ser assim. E eu fiz uma continha aqui, rapidinha, hoje, para saber quanto um cidadão gastaria para ter uma arma legalizada. De 12 a 15 mil reais. Ou seja... 12 mil, 13 mil se for um revólver, se for uma pistola, 15 mil ou mais, dependendo da pistola. Se ele quiser comprar uma Mauser, vai gastar 15 mil só com a pistola. Mas, muitos políticos falaram, mas ter arma vai ser coisa de rico. Meu amigo, ter carro é coisa de rico. Também é. A Roberta tem algumas informações sobre isso, tomar vinhos premiados e comer lagosta é coisa de ministro do STF, nem de rico. Agora, Magda, antes disso, eu gostaria até de compartilhar uma brincadeira, uma piada que eu recebi hoje à tarde, que assim, eles estão dizendo que a gente tem que casar com alguém que tenha uma arma registrada, porque a pessoa já vem sem antecedentes criminais, com residência fixa, ocupação lista e principalmente um atestado de saúde mental. O próximo que me apresentarem, eu vou perguntar, tem esporte de arma? Isso. Então tu é do bem. Tá limpo. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte.
O Vitorino falou todos os pré-requisitos que a pessoa precisa ter para o porte de arma. É bom que a gente frise bem que é porte de arma, não é posse de arma, é ter a arma dentro de casa, é portar a arma. Poder andar Então, eu trago para vocês uma situação que se refere a um conselheiro tutelar da zona leste da capital, que foi pego em exploração sexual de crianças e tal, foi denunciado, está sendo investigado e etc, etc, etc. Foi afastado das suas funções, primeiro foi colocado em férias, depois foi afastado por 60 dias. Bom, esse processo continua andando. Mas, nesse conselho tutelar, existem mais 3 pessoas que trabalham nele. São 3 mulheres, 3 pessoas não, são 3 mulheres e um homem. E esse homem, ele está sendo confundido com o conselheiro que está... que saiu, em função das férias e depois desses 60 dias em licença. As pessoas passam na frente, as pessoas ameaçam, as pessoas estão confundindo por quê? E aí é o que eu trago essa situação. Primeiro, porque conselho tutelar está entre as profissões que a Ana relatou e o Gustavo também. Segundo, porque este conselheiro tutelar, ele é solteiro, e as pessoas estão achando que ele, que trabalha ainda no Conselho Tutelar, é o que está sendo investigado. É bom saber que não é ele que está sendo investigado. O outro foi afastado das suas funções, mas o outro frequenta a igreja, o outro tem família. Então, a conduta ilibada e tudo mais. Como a gente se engana, né? Como a gente se engana. Então, tudo isso... julga mal. A gente pode... Deixa eu concluir o meu raciocínio, até para a gente poder discutir a respeito. Então, a gente pode achar que aquela pessoa que constituiu família, que vai à igreja, pode ser uma pessoa muito legal, não tem incidentes, não é investigada, é conselheiro tutelar, isso, aquilo, outro, pode portar uma arma de fogo. No entanto, essa pessoa estava abusando de adolescentes dentro do conselho tutelar, se utilizando da própria profissão para isso. Agora eu fico pensando, Marne Barcelos, entra adolescente, ele tem uma arma na cintura. Qual é a adolescente que vai ter coragem de denunciar ele? Qual é o familiar que vai ter coragem de denunciar ele? Então, Gustavo Vitorino, eu não estou nem julgando se é certo, se é errado o decreto. Eu só estou dizendo que eu tenho um pouco de medo. Eu acho que as pessoas precisam pensar um pouco mais, porque tá todo mundo assim, o bandido tem arma, então a gente também tem que andar armado. Calma, gente. Vamos pensar um pouco melhor sobre isso. Eu não tô dizendo que ninguém tenha que portar arma, não é isso que eu quero dizer. Eu tô trazendo um exemplo não pode específico. Liberar geral, né? Exatamente. De uma pessoa que deveria estar ali para proteger o cidadão, para proteger aqueles mais vulneráveis, mas que está ali se aproveitando da situação e da sua profissão para abusar de adolescentes. Então, essa pessoa, segundo o decreto do presidente, pela sua profissão, teria um pouco mais de possibilidades, né? Seria mais fácil, exatamente, o processo na aquisição do porte de arma. E teria conduta ilibada e teria todos os pré-requisitos. Agora não mais porque está sendo investigado. Mas se uma pessoa dessas tem a possibilidade de ter arma e tem na sua frente adolescentes vulneráveis, elas vão passar o resto da vida sofrendo abusos porque não vão ter coragem de denunciar. Esse pelo menos é o meu pensamento e a minha linha de raciocínio. Faz sentido. E só para agregar o que a Carla comentava, é que também nesse novo decreto do presidente Jair Bolsonaro aparece também que os menores, quando autorizados, menores de 18 anos, quando autorizado pelos pais, eles podem sim praticar do tiro desportivo. Era algo que era proibido, apesar do responsável ir lá e falar, tentar conversar com o responsável pela escola de tiro, se soubesse, porque se pode denunciar esse processo, a escola é fechada, os responsáveis têm que responder, mas agora com autorização mediante dos responsáveis ou dos pais, então o menor pode sim frequentar uma escola de tiro para participar então de atividades do tiro desportivo. Roberto. Eu gostaria só de trazer o aspecto econômico, porque hoje de manhã, desde o início da abertura do pregão das bolsas, a Taurus, que é a única fabricante brasileira de armas, teve as suas ações... Não. A Imbel é brasileira e fabrica também pistolas, revólveres. Bom, a Imbel... Então, a Taurus, ela passou a ter 23% de crescimento das suas ações na Bolsa. E tudo leva a crer que isso vai se manter até o momento. Por quê? Porque esse decreto também, ele trata da questão da importação de armas. Isso tudo vai possibilitar que haja maior competitividade. Então, possivelmente, essas ações não vão crescer tanto futuramente. Fica aí uma
importante avaliação, porque o mercado realmente não Mas já cresceu muito a Taurus, desde que o Bolsonaro ganhou, o crescimento dela foi absurdo. Isso, e graças isso é uma a isso... coisa boa para uma indústria que quebrou aqui. Exatamente. Que quebrou aqui, mesmo tendo a sua fábrica nos Estados Unidos durante muitos anos. Tem uma história de vida muito bacana. Meu pai trabalhou lá. O Murgel também foi... O Murgel e o Estima foram os donos, foram os empregados que acabaram assumindo, né? Mas depois, por N razões, a coisa aqui degringolou, enfim, e tem alguns problemas. Então, pelo menos... que funcione bem e que esteja crescendo. Só que a gente espera que, às vezes, nos Estados Unidos, em algumas eleições, a bancada da bala, ou até mesmo o que lá se constitui como a bancada da bala, como a gente aqui expõe, caracteriza, é justamente também uma força política que incentiva nas eleições e, às vezes, até nos processos investigativos, né? Relacionados a políticos, a lobby. Então, é muito tênue essa relação que tem que ser feita justamente como a Roberta falou, porque querendo ou não, dá muito dinheiro esse mercado, porque as pessoas também adquirem as armas. Vamos supor, existem muitas pessoas aqui no Brasil que são a favor do porte e da posse de arma, vão andar nas ruas, se vai ser mais seguro ou não vai. Também tem os empresários que pensam naqueles números, inúmeras pessoas, porque uma das profissões que se enquadra dentro desse novo decreto também são os caminhoneiros. Sim. E dentro dessa concepção, o caminhoneiro que está na estrada de noite, principalmente existem quadrilhas especializadas no furto de cargas e cargas expressivas que prejudicam tanto as empresas, até os próprios empresários que estão contratando esses caminhoneiros vão querer que eles estejam armados para conseguir se defender. Mas será que essas quadrilhas, às vezes são 5, 6, será que um caminhoneiro sozinho com uma arma vai conseguir se defender? Ou essa arma vai ir pro sistema? Mas daí também nós vamos ficar igual cachorro correndo atrás do rabo. E ainda que nós estamos criando casos extremos, esporádicos e raríssimos aqui para atacar uma decisão que atende a milhões. E foi uma proposta de campanha. Então, mas é justamente, será que vai atender milhões de uma forma positiva na verdade, ou de uma forma negativa? Porque eu até estranho, agente de trânsito, eu confesso que eu não tenho nenhuma situação de ameaça que eu conheça. Agente de trânsito não tem que ter arma. Agente de trânsito não pode ter arma. Ele está agente de trânsito. Entre as profissões. Não, porque ele não pode ter. Quem tem que ter a arma é a polícia. Caso de agressão. E alguns senhores imagina, eles já dão soco nas pessoas, já brigam, já não sei o que, imagina. Não dá pra dar arma pra essa gente. O trânsito por si só já é uma arma. É uma arma. As pessoas ficam loucas. São muito grandes. Já que a gente está falando... O azulzinho apanha, vocês não fazem ideia. Eu também sei que apanham. Eles apanham muito. Mas será que dar um tiro é a solução daí, né? Claro que não, nós não estamos concordando. Mas ninguém vai querer bater num cara com o revólver na cintura. Não, mas spray de pimenta, algum outro tipo, que também não pode, que até tem um projeto dentro do Congresso. Isso é muito difícil, isso é muito complicado de definir. São tantas as variáveis. Eu posso ser uma pessoa como eu sou hoje e daqui a pouco, numa certa situação, se eu tenho uma arma perto, sei lá o que eu sou capaz de fazer. Eu não sei dar um tapa em alguém. Mas por outro lado, né, Magda, o índice de violência tá tal sem armas, né? Então, mas que aí tu botar arma para esses loucos, para cada um dar tiroteio, eu não sei. Cada caso é um caso. Você vai aumentar o eu não quero mais falar sobre esse assunto. Eu gostaria de mudar justamente, mas ainda falando sobre questões sobre econômicas. Essa coisa da economia que você falou, da arma, eu quero só fazer uma observação rápida. O negócio, o fabrico e a negociação de armas no Brasil vai precisar ser aberto urgentemente. Porque a procura vai aumentar. E o que a Taurus faz hoje, a Taurus e a Embel fazem hoje, é um absurdo. A mesma pistola Taurus que é vendida a $120 numa loja americana é vendida no Brasil a 5, 6 mil reais. $120, eu tô falando pra você. Entra numa loja americana de armas, que lá tem o preço, tudo, coisa e tal, você vai ver. $120, $140 custa uma boa pistola Taurus em território americano. Aqui custa 4, 5 mil reais. O que é isso? Mas por enquanto a Taurus está valendo. Eu só gostaria de trazer também uma informação, já que estamos na área econômica, aproveitando que o emprego formal de carteira assinada está difícil para todos os brasileiros. Quanto mais para quem ganha acima de 3 salários mínimos. O CAGED tem apresentado números e chama muito atenção esse aspecto, que faz 15 anos que as pessoas que ganham mais de 3 salários mínimos estão tendo mais dificuldade. E há 2 fatores que se entende aí. Primeiro, uma questão mundial. Isso não está acontecendo só no nosso Brasil. O mundo inteiro está mostrando que os jovens hoje em dia querem mais flexibilidade, querem trabalhar por tarefa, não querem ter um local muitas vezes definido e querem ter aquela pejotização que a gente diz.
Por outro lado, no aspecto econômico propriamente dito, e dito aqui do Brasil, para o empresariado tem sido melhor enxugar a folha salarial através do investimento de contratar um profissional que ganhe menos e que tende a superar e a fazer tarefas, às vezes, de uma pessoa que ganhe um pouco mais. É uma situação delicada. O Brasil, infelizmente, no século XX, teve um período que acompanhou um crescimento extraordinário junto com o Japão. Há 10 anos atrás, a gente cresceu economicamente, porém não acompanhou esse crescimento, não seguimos na roda da economia e estamos ali patinando. Tomara que isso melhore. O importante é que com essas novas regulamentações, tudo leva a crer que a gente vai poder fazer mais contratações formais através de pessoa jurídica. Ou seja, o profissional liberal, ou enfim, que apresenta, por exemplo, uma consultoria, ele recebe um bom salário, mas através, então, de uma pessoa jurídica. Olha aqui, o que aconteceu ontem aqui, hein? Pelo amor de Deus, alguém me diz o que aconteceu. Alguém me auxilia. Que alguém escreveu assim: Carla, para dizer a verdade, além do tesão incontrolável, chego a ficar nervoso aqui vendo essa delícia e nada poder fazer, né, amor? O que é isso? O que aconteceu no programa? Taradão. Mas vocês falaram de alguma coisa digital. de paixão ontem? Não. Um taradão digital. Nada. Exatamente. Não deveria nem ter lido. Mas é que a pessoa fala aqui, será que o Mário não tem outro assunto? Não, vocês falaram sobre alguma coisa. Não falamos absolutamente nada. Então ele é louco. Ontem foi um programa sem sacanagem, quase evangélico. Mário Barcelos, então vai. Quase de burca. A gente estava comentando sobre o sofisma, né? O sofisma é falar uma coisa que parece verdade, mas é mentira, como os políticos fazem, como Hitler fez na Alemanha, como Mussolini fez na Itália, como Stalin fez, como Trotsky fez, todos eles, né? Mentem, mas parece verdade para as pessoas se enganam, como determinados livros que a gente tem por aí. Mas hoje é o aniversário de um presidente dos Estados Unidos chamado Harry Solomon Truman. Pouca gente sabe o sobrenome dele, o S é de Solomon Truman. O presidente Truman era o vice-presidente do presidente Roosevelt, que morre. Ele tinha uma saúde muito débil, etc. Ele morre e ele assume a presidência dos Estados Unidos a partir do início do mês de 1945. A guerra já estava definida, é claro, a favor dos aliados, não havia como resistir, embora no final de 1944 a Alemanha, os exércitos nazistas tenham se unido e se reunido nas Ardenas tentando fazer um contra-ataque, mas foram totalmente esmagados. A Alemanha está esmagada. No dia 7 e no dia 8 de maio, hoje, portanto, completando mais um aniversário do término da Segunda Guerra Mundial, que ceifou a vida de milhões de pessoas, milhões e milhões de pessoas, de comunidades judaicas, ciganos, uma série de pessoas foram assassinadas de uma forma brutal e estúpida. Você ser assassinado porque você é budista, você ser assassinado porque você é judeu, professa a religião, coisas que não cabem na cabeça de qualquer pessoa normal. Mas não era só assassinado, era humilhado, né, Mário? Sim, mas o final era isso era aí, né? Gás, as câmaras de gás, etc. Ela teve em Auschwitz, ela viu, exatamente. Só o trabalho liberta, só o trabalho liberta no campo de concentração de Auschwitz e Birkenau. Mas eu só quero dizer que Truman, que assume a presidência dos Estados Unidos, ele determina, depois do término, hoje o dia que os alemães pedem misericórdia, são obrigados a pedir misericórdia, o José e o Keitel, o marechal e o general, o comandante da Wehrmacht, pedem misericórdia. A partir daquele momento, termina a Segunda Guerra na Europa. O que acontece? Continua a guerra contra o Japão e o Truman resolve terminar essa guerra. Em Los Alamos é criado o projeto Manhattan, dirigido por um cidadão, um gênio da física chamado Robert Oppenheimer, que era inclusive judeu. Imagine só, olha como é a vida. E aí o que acontece? Esse projeto lança a primeira bomba atômica para ver qual seria o resultado. A partir daquele momento, faça um levantamento. Quantos soldados americanos numa invasão por terra, ar e mar morrerão quando chegarmos até o Japão? Fizeram um cálculo de 500 mil. O Truman chama o alto comando e disse, não, nós vamos jogar bombas atômicas e determinar o término da guerra. Hiroshima e Nagasaki, 500 mil mortos.
Quando perguntam a ele, quando chega de volta o comandante do avião, o Enola Gay, que foi o primeiro avião que leva a primeira bomba atômica, olha, ele diz, o presidente Truman, não tenham remorso de nada. A responsabilidade é totalmente minha, o presidente Truman. Eu faço uma pergunta para você, telespectador, hoje término da Segunda Guerra Mundial. O Truman tinha razão em jogar as duas bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki? Ele tinha razão de promover tudo isso? Marne, apenas uma curiosidade. Por favor. Hoje, já que nós estamos falando de Segunda Guerra e etc. Hoje, 8 de maio, é o último. Hoje é feriado em Israel e lá se comemora o Dia da Lembrança, onde se homenageia todos os soldados que morreram na luta por Israel. Então, né? E sexta-feira agora é 71 anos da criação do Estado de Israel. Com a participação de um grande gaúcho chamado Oswaldo Aranha, cuja uma avenida em Tel Aviv leva o nome dele. Marne Barcelos, a senhora Denise de Bagé diz assim, seguidamente o Marne expõe na bancada que o problema do Brasil originou-se na colonização. Nunca disse isso. Pois é. Ou seja, nos degredados enviados por Portugal para nosso país, na época da colonização. Então, para que tenhamos progresso, evolução baseada no bem da coletividade, o Brasil precisa de uma mutação genética. Saudações, Denise. Olha, eu vou dizer uma coisa, tem umas coisas aqui do programa de ontem que eu tô assustada. Bom, então... As pessoas estão loucas. Rafael Correia, eu vou te pedir um favor. Se tu estás nos assistindo, eu acho bom tu olhar o teu e-mail, porque alguém tem que ter entrado no teu e-mail. Tu participa do nosso programa há anos e tu jamais diria o que está escrito aqui, tá? Então, dá uma olhada, porque tem problema, alguém está usando o teu e-mail, tá? E enquanto continuar assim, não adianta mandar, porque eu não vou ler, tá? Olha aqui, ó. Boa noite, mesa inteligente. Quero noticiar um assunto. As repartições públicas estão todas com televisão. O governo gastou muito dinheiro comprando essas TVs. Os funcionários ficam assistindo televisão e não trabalham corretamente. Gustavo Vitorino, esse é do teu time, Gustavo Vitorino. Não é verdade. Eu trabalho com televisão, sem televisão. Não, mas é diferente, Gustavo. Eu sou tu não é funcionário público. Eu sou a coisa mais queridinha. Falando em funcionário público, eu estava vendo os ilustres Largou a bola, ele vai. participando da comissão. Ele vai. Sim, é que eu tenho notícia, né? Eu não vou ficar falando aqui dos alemães que morreram lá. Que isso? Ao respeito. Os milhões de pessoas, não. Morreram. Tá, tu vai falar o teu assunto ou vai indicar aqui, com o Márcio? Dá pra ser sério aqui? Não dá. Tu viu que ele arrumou uma aliada, a motoqueira. Claro, ali, né? a motoqueira, ó. A motoqueira ali tá do lado dele. Tem que ver quando ela tá toda montada. Cuidado que tu vai no marido dela ver os olhinhos. Verdade. A comissão, doutor, pega leve na parada. Aí com o olho de vidro. A comissão que analisa a reforma da Previdência começou os trabalhos hoje. E eu estava assistindo algumas coisinhas, o Paulo Guedes foi lá conversar. Teve algumas perguntas que o Paulo Guedes não conseguiu responder porque ele caiu na risada. Agora, sabe quem me chamou a atenção na comissão? Foi o presidente da comissão, um deputado que é delegado de polícia, não lembro o nome dele. Delegado de polícia, deputado federal. Ele fez o que aquele menino lá da Comissão de Constituição e Justiça não conseguiu fazer, porque era um menino que não estava preparado, absolutamente preparado. O delegado disse, olha, vamos deixar bem claro, vou estabelecer algumas regras aqui, senhores deputados. Vai ser um deputado da situação, um deputado da oposição. Vai ser o tempo regulamentar, terminou o tempo, desliga o microfone na hora, estou com o dedo aqui. Se quiser mais 10 segundos para encerrar o pensamento, eu dou, mas não passe 10 segundos que eu desligo. E assim vai ser. Aí começou aquela gritaria, diz, bom, vamos iniciar os trabalhos do primeiro inscrito, fulano e tal. Pá. E aí alguém chegou no tempo dele, pum, desligou o microfone. O senhor quer 10 segundos para encerrar? Então, 10 segundos para o senhor para encerrar o seu pensamento. Um deputado da oposição, gente, numa reunião, teve uns xingamentos ali no início, tentaram provocar o Paulo Guedes, a turma de sempre, né? Aquela turma de sempre, tentou provocar, fazer um tumulto, mas o delegado esse botou ordem no barraco. Olha, não sei se vai ser assim sempre, porque foi a primeira. Mas, como estava o Paulo Guedes, eu imaginei que se tinha que fazer esculhambação era hoje. Claro, era hoje. E não fizeram. Fiquei surpreso. Para mim, o destaque dessa primeira reunião da comissão que analisa a Previdência foi exatamente o presidente da comissão que botou ordem. E do muito que eu vi, chamou a atenção
uma posição que eu assumi aqui já há um bom tempo. Sou a favor da reforma da Previdência, mas não essa. E o próprio Paulo Guedes disse, tá aqui a proposta, mexam, façam, tirem o que vocês quiserem, põem o que vocês quiserem. Ele não bateu de frente. Tá aqui a proposta, quem decide é vocês. Esse homem é inteligente. Ele é inteligente e ele não precisa fazer mimimi para aparecer, nem ficar gastando o tempo dos outros. Porque essa gente está só gastando tempo para ganhar dinheiro. Não tem mais dinheiro. Para quem não sabe, o Paulo Guedes... Não tem mais dinheiro. Para quem não sabe, o Paulo Guedes é muito rico. Ele mais as duas próximas gerações dele ainda serão ricos. Então, é o tipo do cara que não tinha lá, tá ouvindo desaforo, enfim. Ele não pode adotar um idoso? Não, se é um idoso, eu vou sugerir uma idosa. Claro, né? Não vai dar, né, amado? Ou vamos casar a Aninha com um filho. Vai criar o lar do Paulo Guedes. Nem nos olha mais. Vamos casar a Aninha. Tô precisando casar a Aninha. Olha que eu falando. Pra ela abandonar uma operação. Tia Magda. Ela tem que abandonar uma operação. Porto Alegre, estado das tias, tem a tia Magda. Olha aqui, Mari, uma notícia que tu vai adorar, vai amar, e eu vou, sem dúvida alguma, não sei se eu conseguir chegar a tempo, enfim, mas vou providenciar para ti. Editora Record e Livraria Cultura Esse livro tá Record. Convidam para o lançamento do livro Uma Mulher Vestida de Silêncio, a biografia de Maria Tereza Goulart. Sensacional. O lançamento é nesta segunda-feira, dia 20, próxima segunda-feira, não na outra ainda, é dia 20 de maio, tá? Às 19 horas, lá na Livraria Cultura, lá no Bourbon. Quantos anos tem a dona Maria Tereza? 79. E ela é de 1940. Eu tenho encontrado com ela eventualmente em alguns lugares, porque ela é muito amiga do Jacinto Pila. Esses dias eu estava jantando com o Dudu Alvarez e ela estava com o Jacinto lá no Tartar. Estávamos jantando. Ela estava lá, ela é muito querida, muito simpática, e ele assiste o nosso programa. Um abraço. Maria Tereza Goulart assiste o nosso programa. E esse livro deve ser maravilhoso. Maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ler alguns trechos até que não, Roberta. Não, já leu? É uma parte. Mas que a Roberta faz tudo antes de todo mundo. Conta o que tem o livro. Não, eu achei muito corajoso a postura dela de se colocar primeiramente como uma mulher que casa com um homem muito mais experiente que ela, que ascende politicamente num período em que não havia um preparo, não havia como ela se espelhar em nada nem em ninguém, e lidar com situações dificílimas em nível doméstico. Então eu acho que também é um livro muito importante para que a gente conheça um pouco mais dos bastidores políticos, sem dúvida nenhuma, de alguém que foi testemunha das questões que estavam ali na política, nos bastidores da política, mas sobretudo também de entender o papel dessas mulheres naquele período de vida, dentro daqueles valores e circunstâncias sociais. Assim, é bem especial, assim. Eu comecei a ver... A vida dela foi especial, né, Roberta? Isso não precisa ser adivinhão para saber que é isso que ela vai Maria Tereza Fontela Goulart. Mas ela poderia ter se eximido de colocar certas coisas. Roberta, não combina com ela. Não combina com ela. Quem conhece Maria Tereza Goulart, quem conviveu com ela, sabe que ela jamais faria isso. Ela jamais se exporia a lançar um livro onde ela omitisse coisas. Por isso que o livro é desse tamanho. Mas, Magda, ainda falando a respeito de dicas culturais, já que estamos falando de livros e tudo mais, vai a dica para os porto-alegrenses que valorizam a sua cultura, porque o dia 18 de maio, a gente está longe, mas é bom se planejar, acontece à noite nos museus. Um evento de sucesso que ano passado reuniu mais de 20 mil pessoas na capital gaúcha, justamente incentivando a cultura, indo até os museus, até os centros culturais espalhados pela nossa cidade, participando aí de muitas atividades muito bacanas, porque tem música, tem arte, tem performance artística, tem dança. Então, todo mundo que gosta, participe, por favor, porque é importantíssimo a sua presença lá. O evento acontece, então, das 19 horas até a 1 da manhã. A segurança é garantida pelo poder público, até tem gente que tem medo de ir, porque, eu tenho medo do museu, que pode ter alguma assombração. Eu tenho medo do museu. Eu confesso que eu fui em vários, já é a segunda vez. É um sábado, dá pra se programar. A terceira vez, né, que eu vou participar do evento, agora espero que eu consiga ir. Me leva?
Levo e a gente vai, porque na Praça da Alfândega esse ano vai ter um palco onde vão acontecer diversos shows e também vai ter um centro gastronômico. Então diversos restaurantes também estarão lá oferecendo Olha, que comidinhas e bacana. bebidinhas. Cada ano está ficando melhor o evento. É uma baita iniciativa. Parabéns para quem participa do projeto. E é sempre bom, porque geralmente esses museus que até aqui não tem exposição, traz o seu acervo. E muito acervo aqui são dos nossos artistas gaúchos. Então a gente aproveita e conhece também um pouco da nossa arte. A gente que sempre vê pela internet, quer ir no Louvre, quer visitar grandes instituições, o Palácio, né, da Espanha, para ver lá o Picasso e tudo mais. Mas, por favor, incentive também a cultura local, a sua cultura. E é legal porque, assim, ó, as edições anteriores nunca teve problema, né? Nunca. Efetivamente, é tudo muito seguro, tudo muito tranquilo. Só o planetário, quem quiser ir no planetário, eu já tentei nas 2 oportunidades, não consigo lugar, porque tu tem que chegar com muita antecedência. Tem gente que lá já liga e reserva. Sim, porque muitas pessoas querem aproveitar, né, a noite, pequeno, ver as estrelas e tudo mais, então... Deixa eu fazer um comentário com vocês aqui. A Polícia Rodoviária Federal apontou um possível erro de conduta de agentes e abriu um processo que pode, inclusive, resultar na demissão dos policiais. Só para relembrar, isso tem a ver com aquele acidente que aconteceu, que a polícia não fez bafômetro, com um atropelamento, na verdade. Isso foi um atropelamento, tá? 3 policiais rodoviários, né, que foram escolhidos para fazer esse julgamento, enfim. Na verdade, o que aconteceu foi uma colisão onde a menina Bárbara morreu na madrugada de 3 de março. Foi o domingo de carnaval. Ela e um amigo da família viajavam numa moto e o pai e a mãe dela viajavam em outra. E as foi duas aquele cara da BMW. Foi aquele cara da BMW. Dirigido por um médico, sem habilitação, sem com a habilitação. carteira caçada. E segundo testemunhas, estava alcoolizado porque teria saído de uma festa onde as testemunhas disseram que ele bebeu e bebeu bastante. Bom, o que surpreendeu? Testemunhas que viram o acidente, viram os 3 policiais dar o atendimento, mas ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. As pessoas queriam ouvir notícia, queriam saber no rádio, na televisão, ninguém ficou sabendo. As pessoas estranharam. Óbvio. Aí os jornalistas começaram a correr atrás. Nosso pessoal aqui da produção da Rádio Pampa começou a ligar. Pô, mas a gente recebeu aqui imagens, o pessoal mandou o acidente. Não, mas não tem nenhum registro, Resultado. Um acidente foi registrado 48 horas depois. Tudo errado. Por isso que pode resultar na demissão o cidadão esse se mandou com o carro para casa, não fez bafômetro, não fez nada, né? Foi instaurado um inquérito administrativo, uma sindicância que precede o inquérito administrativo, e nessa sindicância apareceu alguma coisa, apareceu o gato morto ali. Que eles decidiram abrir o processo administrativo, que é o primeiro passo para uma punição, exclusão, enfim, seja lá o que for. Ou seja, a partir da sindicância, quando abre o processo administrativo, é porque acharam coisa. Em primeiro lugar, não tem que justifique um acidente como esse com morte. Não, e até questionado, né? O delegado disse que, na medida do possível, ia investigar, ia ver, mas que não tinha pressa para nada. No primeiro momento, o delegado meio que mostrou, digamos assim, uma corpo mole, pouca vontade de saber o que estava acontecendo. Aí, de cima para baixo, certamente o Palácio da Polícia, escuta aqui, tia. A chefe da polícia, da delegada Nadine Flor, disse, é rápido e quero saber uma resposta. Chamou as falas. Então foi ela que chamou as falas. Foi. E 2 dias depois do acidente com morte, inclusive ela disponibilizou agentes para trabalhar nisso. Não tinha registro de um acidente com mortes presenciado por pelo menos 2 dúzias de pessoas que passaram com os carros e viram os corpos tirados. Meu Deus. Pô, sabe, não tinha registro. E com a presença de 3 policiais rodoviários federais. Os pais da menina disseram, né, também. Sabe? Pô, tinha alguma coisa. Não, aí os sobreviventes disseram, não, mas tinha lá, fomos removidos, fomos tudo. Como é que não registraram? Então, o inquérito avançou e agora o inquérito policial, o delegado pediu mais 30 dias, porque parece que ele quer reunir mais algumas provas, mas o processo administrativo, esse já foi aberto, já foi encaminhado. Como é que funciona o processo administrativo? 3 policiais de alta patente e notáveis serão chamados
para fazer uma avaliação. É isso que já fizeram. Do processo Isso que já administrativo. fizeram. E agora vão levar adiante e vai a julgamento. Ele vai a julgamento. Vai a julgamento, Esses três- olha bem, julgamento Da de um Polícia processo Rodoviária Federal. Da punição Funcionário. funcional, que pode ser a pena máxima de exclusão. Que é o que enfim. que disseram. Agora, todas as demais penas que poderão ser imputadas a esses policiais deverão vir do inquérito policial militar, que o delegado deve encaminhar ao Ministério Público, deve encaminhar à Justiça. Se danaram, não sei, seja lá o que aconteceu, que a gente mais ou menos imagina o que aconteceu, para eles terem sentado em cima de tudo isso, saiu muito caro para eles. Vai sair muito caro para eles. É um absurdo. Um acidente com morte. Um acidente com morte. E com dezenas de testemunhas que as pessoas estão passando e vendo. Eles achavam, os corpos do chão. Não dá para entender. Não dá para entender. Entender dá, né? Não, a gente imagina, né? O porquê que sentaram em cima, mas olha, muita cara dura mesmo para fazer isso. Mani Barcelos, vamos falar de aniversariantes? Podemos. Antes eu quero dar uma frasezinha, né? A vida seria maravilhosa se a gente soubesse o que fazer com ela. Ai, que profundo isso. Essa é uma frase maravilhosa que eu li, não sei quem é o autor. Não importa, mas é certamente não é o Vitorino. Mas... E não pode, né? Mas se não fosse amor, tá vendo? Isso é amor. Em alguns pontos ele fala uma frase e fala Vitorino. Ei, Vitorino, a tua vida foi maravilhosa, Mário. Meia boca. Meia boca. Foi maravilhosa, sim. Foi. Bom, segundo o Chicão Tofani, o catálogo do Mani Barcelos de senhoras visitadas nos seus jamais comentaria um tipo de coisa. Foi muito. Homem que homem não comenta isso. Mas o Chicão Tofani fez levantamento. Não, mas o homem não comenta isso. O homem que comenta isso, o homem já passou essa história. Bom. Greta Garbo. Então o Chicão palavras. Greta Garbo. Essa frase é da Greta Garbo. É da Greta Garbo? Tá aí ela, viu? Greta Garbo. Como é que é homem que o gay? Então repete a frase que eu gostei. A vida seria maravilhosa se nós soubéssemos o que fazer com ela. Greta Garbo, que foi uma das maiores atrizes da história e era do signo de Virgem. Bom, maravilhosa. Ela tinha uma orelha lindíssima. Tinha o quê? A orelha. Então, a câmera abria... Cada um com o seu fetiche. Isso. Cada um com o seu fetiche. O fetiche dela, a orelha dela era perfeita. Tanto que no perfil, só fazia um close do perfil, ela ficava assim, Vocês viram por que essa menina senta nessa bancada? Mesmo que vocês não gostem, que ela tem franjinha, que ela é PT, é por isso que essa menina senta nessa bancada. Ninótica, porque filmes dela. Não olhavam o perfil dela, o nariz, nada, olhavam a orelha. Porque na época os close eram... só o rosto. Filmes dela. Ninótica, Rainha Cristina, A Dama das Camélias, Grande Hotel e outros tantos. Todos, claro, que eu vi, né? Dama das Camélias é espetacular. Vamos falar dos aniversariantes de hoje. Miguel Hidalgo. Quem foi Miguel Hidalgo? Foi um pai da pátria mexicana. Esse homem foi de suma importância. Tanto ele é tão maravilhoso dentro da construção da história daquele belo país, Estados Unidos Mexicanos, o México, que tem um estado com o nome dele, o estado de Hidalgo, cuja capital é Pachuca. É um estado pequeno, tem alguns outros estados bem menores, lá como Morelos. Pachuca del Soto, fica a 90 quilômetros da cidade do México. Pachuca. Dessa cidade do México. Tem o outro estado pequeno, Morelos, que tem apenas 20 quilômetros quadrados. Morelos, eu conheço esses estados, eu passei uma época da minha vida lá, outra época, né? Então, Miguel Hidalgo. Já falei do presidente Truman, Fernandel, que era um ator francês muito engraçado, né? Ele tinha uma cara comprida, aqueles atores como Jacques Tati, não sei se vocês conheceram, viram, né? Mononcle, meu tio, etc. Eu, sinceramente, não gostei nem o Fernandel mais do que o Jacques Tati. João Avelange, que morreu com 100 anos de idade, Vitorino. João Avelange, que era dono da aviação Cometa e foi presidente da CBD e depois da CBF, FIFA, né? Depois da FIFA. Isso, foi uma das maiores figuras. Lex Barker, que foi Tarzan no cinema. Billy Blanco foi um compositor brasileiro e que era também arquiteto. Ele era arquiteto, mas adorava música e largou a arquitetura para ser músico, tocar na noite lá do Rio de Janeiro. Sim, maravilhoso também, né? Adelaide Quioso. Adelaide Quioso está completando hoje 88 anos de idade. Adelaide Quioso... Teatro de revista? Não, ela tocava acordeon e começou na Rádio Nacional.
Nacional. Ela era de sim, música... junto com a Eliana, lembra da Eliana? Agora sim, eu tô Eliana e etc. daquela né? geração. Adelaide fazia aquelas chanchadas da Atlântida, né? E depois o Sonny Liston, que foi um boxeador americano, foi campeão mundial. Rick Nelson também foi outro ator americano, né? Agora vou falar da Beth Faria. Beth Faria todo mundo conhece, né? Beth Faria, que está completando hoje 78 anos de idade. O tempo passa para sumida, todo né? mundo. Eu achei que a Beth Faria... Ela não está mais contratada. Ela mas dia desses, a Beth Faria foi alvo de deboche e de ironia na internet. Eu achei de uma imbecilidade, como a internet é cruel, né? A Beth Faria é uma mulher de quase 80 anos. 78. 78. Ela tomou a liberdade, botou um maiô eu fiz e foi Qual à é o praia. problema? Ora, uma mulher de 78 Eu vi as fotos. anos... Gente, debocharam, ironizaram, Aí maltrataram a Beth Faria. Gente, que imbecilidade. Será que eles não Falta sabem do que fazer. Será que eles não sabem que esses imbecis idiotas que fizeram isso... Bom, tomara que eles não cheguem a 78 anos, que morram antes, esses diabos. Mas Porque de um possivelmente não. preconceito, de uma falta de respeito com uma mulher de 78 anos, dizer que ela estava isso, que ela estava aquilo, que ela estava aquilo outro. Que é isso, gente? Outra aniversariante hoje é a Maria Padilha. Maria Padilha é outra atriz brasileira completando 59 anos de idade. Era muito bonita a Maria Padilha. Com certeza. E o grande Tafarel. É verdade. A André postou hoje maiores goleiros de todos os A André postou hoje uma foto 53 anos dos de dois, idade, né? Parabéns. Pegador de ela pênalti, chama ele de Tafa. O Henrique Iglesias, filho do Julio Iglesias, né? Que está completando hoje 44 anos de idade. Não, podia casar com esse. Não, mas ele canta tão mal. Bom, mas será, né? Não precisa como cantar, né? por suposto, é comigo mesmo. O Henrique Iglesias aqui. Um dia eles brigaram feio, né? Eles não se cumprimentaram. Casar Depois com fizeram Maduro. as pazes. Porque não, né? Pelo menos as pessoas que têm boa índole, bom coração, jamais ficam de mal, né? O filho ficar de mal com o pai, com mãe, essas coisas, tudo isso é tudo. Mas isso depende. Essa coisa que tudo que é pai é bom, tudo que é filho é bom, é mentira. Tem um pai que não presta. Mas eu quero amenizar um pouquinho a situação. Vamos parar com essa... Uma amenizada na situação. Não vem com essas tuas coisinhas aí. Mas a senhora tá agressiva hoje. Mas é que tu vem com mimimi, história, que filho não briga com o pai, pai não briga com o filho, briga assim. Fica lendo Nietzsche e fica bundão. O que eu sou? O que é? Acorda. Bunda grande que caminha. Que para o Gustavo Vitorino. Guaidó Eu sei, é o Chicão Tofani. Não, as do Chicão são de plástico, né? O que é? Ele botou. Ai, para. Ô, Magda. Pois não. Engoliu uma vitrola, né? Não, ele tá... Não, negócio da gasolina. Ele é o Vitrolino. Não, porque eu dou... Marido da Vitrolina. Não, mas eu dou notícia, eu digo, é uma bobagem, dá o que tu quiser, meu filho, vai. É uma bobagem, Mas que isso? Mas as notícias que ele quer. Ah, bom. É uma bobagem, uma notícia, Só não pode Então ligar o mar agora de novo. fala a notícia. Que é importante lembrar do passado, porque senão iremos repeti-lo. Isso Sempre é importante mesmo, lembrar Ana. isso. Como é que é? Que ele fica criticando o Mário, que ele fala do nazismo, das guerras. É sempre bom lembrar do passado para não repeti-lo. Diz no Museu de Auschwitz. Quem não tem passado não tem presente. E ela esteve em Auschwitz. Olha, presta bem atenção no que diz. Agora passei Isso por dizia cima minha da- professora, quem não tem passado de ano não tem presente no final do ano. Eu cansei A de ouvir isso. Maria Lúcia Também diz o acho. seguinte, parabéns a todos os participantes do Atualidades. Nem que eu viva mais 100 anos, não vou conseguir acompanhar o conhecimento do Mário. É verdade. Nem a inteligência do Gustavo, nem do nosso loiro, nem da sagacidade do Chicão. As meninas, meu respeito e admiração, beijos a todos. Aqui no WhatsApp, eu li uma mensagem do Facebook, agora no WhatsApp. Vocês são fofos, vocês falam tudo que a gente tem vontade de falar. Beijos a todos, amo o Vitorino, Marta do Centro. O Ricardo de Canoas, sobre o porte de arma. Carla, vamos ver a coisa por um outro lado. Qual o abusador que atuaria contra uma mulher armada? Paulo Ricardo. Também, boa noite, bancada. Excelente, Carla. Eu, como professora, tenho medo de falar com os responsáveis de alguns alunos sozinha, porque eu posso ser agredida. Quem garante que essa pessoa não está armada? Vivemos tempos de violência em várias situações. Concordo muito com você, devagar com esse decreto. Sheila, de Caxias do Sul. Se um conselheiro tutelar incorreu em crime e por isso os conselheiros não deveriam ter porte autorizado, por analogia os policiais militares também não, pois essa semana passada foi preso um PM como mandante do assalto ao banco no interior. Isso, é verdade. muito mimimi. Sargento. Não, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma pessoa trabalha com segurança, por isso que anda armada.
É diferente do conselheiro tutelar, é ele diferente até do pode jornalista. ser um criminoso, mas exatamente, olha as milícias. Quantos policiais saem da polícia e vão para as milícias? E tem direito a ter arma. Né? Exatamente. O Ricardo Pinto de Uruguaiana diz: é um absurdo defender isso, um absurdo. Bom, são várias manifestações a respeito do porte de arma. Ah, seu Pinto, não seja duro. Deixa, antes que tu diga mais bobagem. Boa noite a todos. Pois bem, apesar de não ter ficado feliz com a eleição do presidente Bolsonaro, até agora me calei e sempre estarei torcendo para que o país dê certo. Mas hoje falo. Governo federal indisponibiliza medicamentos até então distribuídos para o controle do câncer do colo do útero, mama e leucemia infantil. O secretário do Ministério da Saúde disse que a partir do dia 4 de junho começa a se regularizar. Pois bem, sem o controle uma vez iniciado, se interrompido o medicamento, o câncer do colo do útero e a leucemia infantil vão matar. O câncer de mama vai piorar em progressão geométrica. Chegou a hora de falar, disse ele. Eu avisei. É o que diz o André. E ele tem toda a razão. Não tem, é um absurdo, troca de governo, isso aqui. Aí não compra os medicamentos, não compra, não sei o que. Isso é um absurdo. Verdade. Isso é um absurdo. Isso devia ser assim, ó, prioridade. Tem que manter tudo. Ah, não, mas o próximo governo aí fica sem anha. Sobre o Olavo, a Camila Saraiva diz assim, Olavo de Carvalho, que eu já tô íntima. Olavinho. Não, Olavinho não, aquele homem feio daquele jeito e mal educado não é Olavinho. Realmente os brasileiros não gostam de pessoas como Olavo de Carvalho, mas gostam de ladrões letrados, não é mesmo? Esses nós cansamos de assistir estenderem tapetes vermelhos para eles. Marne, eu gosto de você, mas sinto de você e dos militares uma ponta de inveja do Olavo. Não se preocupe, ele não tem e não quer cargo no governo, então sossega. Mas ele nem precisa se candidatar, ele já tem e outra coisa, com toda a publicidade gratuita que ele tem, porque todo mundo fala nele, o que ele dá de aula por a internet. E outra coisa, ganhando milhões, ele tá morrendo de rir todas as ainda, fica em casa, grava os vídeos, vai lá, o pessoal paga pra ele. Não mora no Brasil. Paga uma fortuna pra cada... E não mora no Brasil. Tem gente que é esperto, né? Não precisa de cargo público. Claro. Dilon Camilo, apoio do presidente Jair Bolsonaro. Por que ele me deu bom dia? Não sei. Vamos lá. O apoio do presidente Jair Bolsonaro ao Olavo de Carvalho na briga do escritor com os militares não repercutiu bem nas Forças Armadas. É verdade. Se os militares abandonarem o governo Bolsonaro, cai a casa. O Dilon tem toda a razão nesse sentido. Eles não gostaram mesmo. Eu falei isso, eles estão revoltados. Eles estão muito revoltados. O assunto da Suzane von Richthofen, o Fernando Dering diz o seguinte: tinham que divulgar o nome do juiz que assinou essa saidinha. Boa. Ou será que ele tem vergonha? Minha avó dizia, tem medo, mas não tem vergonha. A minha também diz. Tu tem medo, mas não tem vergonha, né, guria? A senhora era muito sapeca? Muito sapeca. Apanhava muito. Apanhava muito. E a minha mãe batia em mim, no meu irmão, com tudo que ela tivesse na mão. De lá ia servir feijão, deu com o prato na cabeça de um e com a concha na cabeça do outro. Minha mãe é super querida. Dona Maria. A minha irmã lá de Recife também, ela tinha problemas com as crianças, aí ela comprou um livro. E dava com a cabeça. As crianças incomodavam, dava o livro na cabeça das crianças, resolveu o problema. É um livro de psicologia. Ficaram cultos? A psicologia. Duas coisas que vão ter que ser remexidas. A primeira delas, o preço da gasolina está incomodando Brasília. Tá. O presidente Bolsonaro hoje chamou o Paulo Guedes, hoje pela manhã tiveram uma reunião para tratar exclusivamente preço de combustíveis. Eles vão querer fazer uma radiografia no que está acontecendo, porque alguma coisa está acontecendo. É verdade, está demais da conta. Está acontecendo, Olha aqui, ó. Aliás, me xingaram, viu? Quem? Por causa do número que eu dei da substituição tributária. Que na verdade não é 30%, é mais de 70% do preço do combustível é do governo do estado do Rio Grande do Sul. Mas tu chegou a dizer isso? Não, eu disse, aí me xingaram. Não, que isso é um cálculo tributário avançado, moderno. Moderno é o diabo que o carregue. Que isso? Isso é hora de mandar as pessoas pro diabo que o carregue? É uma hora boa, porque às horas da madrugada vai com o diabo e não volta mais. Que horror! Especialmente esses burocratas do governo que ficam... Esses caras, a sensação que eu tenho é que esses caras ficam fechados dentro de um quarto escuro, só com a lanterninha planejando. O que nós vamos inventar agora? Pra sacanear! Vamos aumentar uma alíquota, vamos aumentar 0,0 aqui, porque essa aqui vai mexer aqui e vai alterar aqui e papapá, e ó...
Que isso, Gustavo Vitorino? Consumidor, eu tô de saco cheio de pagar imposto, não aguento mais. Você sabe que sempre em maio chegava assim, olha, a gente nós vamos paga ter que imposto. cortar essa parte, esse rapaz foi tremendo, muito baixo. Quanto tempo Por que é quanto tempo tu o tá brasileiro tem alguma que coisa? trabalhar? Quanto tempo o brasileiro... Então, eles diziam, dia 14, maio. 16 de maio, até maio o brasileiro trabalha só para pagar imposto. Depois É fato. Você sabe que nós estamos chegando a junho? Que raiva. chegando a junho. E A ao gente já mesmo espichou? tempo... Sim, Não, É mesmo, depois de maio vem junho, né? Não, mas ele passou diz que de 40%. nós estamos pagando imposto até junho, não sacaneia. O Nietzsche, tu sossega. Mas agora ficou Passou de né, 40% a carga tributária individual do E brasileiro. o que mais ofende o povo brasileiro é que também a gente estava acostumado, antigamente, que as famílias ficavam endividadas geralmente no período do início do ano, janeiro, fevereiro e março, que era quando tinha que pagar impostos anuais, a questão enfim, questões de colégio, material escolar, etc. Tudo vem em janeiro. Exato. Vem em janeiro. No entanto, agora as famílias permanecem com dívidas absurdas. A gente pode Muito conversar bem. sobre E isso. você permanece livre de nós até amanhã, depois do Jornal da Pampa, porque nós vamos embora. Tenham bons sonhos. Amanhã, depois do Jornal da Pampa, a gente está de volta com um outro Atualidades Pampa. Eu tô com sono, já tô ficando meio tonta. Beijo, tchau.